Confira agora mais um episódio de Anamnese, o podcast de conteúdo estratégico para a gestão de carreira médica, clínicas e consultórios, com Adriano Oliveira. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast. Eu sou o Adriano Oliveira e o bate-papo dessa semana ficou incrível. Eu tive a oportunidade de conversar com a Juliana Lopes. A Juliana ela é CFO de uma startup que trabalha com atendimento humanizado. Ela também foi fundadora da B2Mami, que é uma aceleradora de mulheres empreendedoras. E a Juliana tem uma passagem pela indústria farmacêutica também na área do marketing, em uma agência de marketing para a indústria farmacêutica. A Juliana é farmacêutica de formação e trouxe conceitos técnicos para que você, profissional da área da saúde, possa construir de maneira estruturada o valor do seu atendimento, da sua hora consulta. E a gente abordou temas como preço e valor, e você vai ter a condição, através das ferramentas que a Juliana trouxe, para discutir como estruturar o conceito de construir o preço do seu valor de atendimento. Então acompanhe esse episódio até o final. Muito obrigado pela sua audiência e bom episódio. Juliana Lopes. Juliana, para os íntimos Ju, para mim é Ju. Ju, te agradecer por dedicar esse tempo aqui, dividir o seu know-how, o seu conhecimento conosco. É um prazer conversar com você, uma profissional bem completa, né? Uma profissional da saúde, uma executiva, então tem uma carreira bem interessante, empreendedora, luta por uma causa também, né, das mães empreendedoras. Eu tenho certeza que o seu conhecimento lá, que está na sua bio do LinkedIn, né? Ama planilhas, né? Aqui a gente vai descomplicar esse conceito de planilhas para que os médicos possam entender um pouco mais esse comportamento financeiro. Bem-vinda, Ju, ao Anamnese Podcast. Obrigada, Adri, pela oportunidade. Obrigada por estar aqui compartilhando conhecimento, aprendendo também, né? Obrigada aí pela inserção da bio, por falar da completude, mas é legal que eu, aqui no podcast da Anamnese eu estou resgatando a minha primeira profissão, que é a minha formação como farmacêutica, e juntando o financeiro aqui para a área médica, né, para a área de health, de saúde. Muito obrigada. Legal. Gil, você tem uma história bacana, não só de formação, mas de passagem pela indústria farmacêutica também, com a Enjoy, né? Então, onde também prestou bastante suporte, desenvolveu bastante projeto para a indústria farmacêutica. Então, esse universo da medicina e da indústria é um universo próximo para você. Então, isso que é interessante. E aí, quando eu pensei, falei, eu preciso que a Ju venha aqui no podcast. Porque você tem uma aula fantástica que é de formação de preço, né? E eu sei que tem uma história de preço e valor. E muitas vezes, quando eu converso com os médicos, é um pouco complicado chegar ao entendimento do quanto vale não, né? Quanto ele vai cobrar pela consulta, né? O quanto esse médico vai cobrar pela consulta. E essa conta, ela tem um conceito que precisa ser estruturado. Além dos custos que precisam ser embutidos para que ele não atenda no prejuízo, vamos dizer assim, existe também o conceito de valor e preço, né? Onde esse profissional precisa construir toda essa linha de pensamento para daí se posicionar, porque nada mais é do que um posicionamento também, né? Então, acredito que essa sua longa trajetória, hoje como CFO de uma outra companhia também, você acumula muita riqueza de experiência. Mas aqui, Ju, a ideia é a gente falar de maneira descomplicada, né? Então, esse é o conceito. O médico precisa ter a descomplicação desse comportamento financeiro. E aí fica a seu critério. Se você quiser falar um pouco sobre o comportamento financeiro, e depois a gente entra no preço, o podcast é seu.
Eu queria dar só um passinho antes, que eu vou falar quem eu sou, até para as pessoas poderem me conhecer um pouquinho antes de eu começar a entrar na técnica, tá? Eu sou mãe do Dante, eu sou apaixonada por planilhas, números e controles, eu sou parceira de vida do Rodrigo, eu tenho uma experiência vasta aí no empreendedorismo, já empreendo há mais de 12 anos, né? Como o Rodrigo colocou, eu tive uma agência de marketing focada em entregas para a indústria farmacêutica. Eu sou farmacêutica de formação e sou técnica em contabilidade. Depois a gente começou, depois da Enjoy, a gente migrou de segmento e sou co-founder da Bitumami, junto com a Daniele, junto com a Michele Junco e com a Bianca Levi. A Bitumami é uma aceleradora, né, uma empresa que prepara e conecta mães ao ecossistema de inovação e tecnologia através da educação. E hoje eu estou CFO da Escuto, que é uma empresa de atendimento ao cliente de forma remota e flexível, com um propósito massivo de empregabilidade, onde a gente quer reduzir o gap de gênero, onde a gente só emprega mulheres na fase de transição, então a gente fomenta muito empreendedorismo por lá. E aí, desde que eu comecei a empreender, um pouco antes até, na verdade, quando eu participava dos projetos da indústria farmacêutica, que era majoritariamente para programas de relacionamento, eu ficava muito responsável pela condução do fechamento desses números todos. Não só das contas financeiras, né, mas do que o projeto rendia, ou do que o projeto podia dar, de organização dos times, comissão da força de vendas. Eu também cuidava dos números de quantos pacientes, para poder monitorar. Então, essa é a minha jornada, assim, e aí nesse meio do tempo, estudei muito e aprendi muito sobre a área financeira. Entrando no que você falou em relação a comportamento financeiro e a gente entender o que é valor e preço, né, porque são coisas diferentes mesmo. Preço é a parte técnica, né, a gente faz uma precificação e ele vai dar um número de quanto aquele seu produto ou serviço ele pode ser vendido, né, naquele preço onde caibam todos os seus custos e suas despesas. E valor é o que você consegue agregar com a sua especialidade ou maturidade do seu negócio, autoridade, experiência que você tem e diferenciais competitivos que você consegue agregar naquele valor. Então, a precificação é uma técnica que eu vou falar aqui até como é que faz, ela vai te dar um número de quanto você tem que vender, mas isso não necessariamente você tem que vender naquele valor. É muito provável que você consiga aumentar esse valor dependendo do que você já traz da sua bagagem, do seu know-how mesmo, para poder completar aquele valor e você agregar e ter mais valor, ou seja, conseguir vender com valor melhor para vender menos e mais qualificado. Muito interessante, porque é exatamente isso, né? Você usa a técnica para fazer a receita, mas o teu background é o que vai te ajudar a colocar o valor, né? Porque caro ou barato, enfim, acho que a proposta de valor, quando o cliente olha, é o que ele vai perceber, né? Se ele tem uma Exato. proposta de resolução de problema, de confiança, de saber que ali ele está entrando com um suporte legal, talvez ele não ache caro a sua consulta, né? O exemplo do smartphone da Apple e um Android, né? Por que as pessoas compram um Apple R$ 8.000 se o Android, ele praticamente entrega o mesmo tipo de serviço com um valor muito menor, né? Os telefones que existem, muitos telefones que existem. Então, na verdade, é isso. Assim, como é que você consegue ser um iPhone, né, dentro do seu segmento para poder agregar valor? Quando você está muito incipiente no início, começando, não tem autoridade, ainda não tem muita experiência, você ainda está naquela fase do Android, mas como a gente pode se tornar um iPhone e agregar valor para poder incluir isso no nosso preço? E aí sim, aumentar o lucro, né? E falando de conceito aqui, né, que eu falo muito que o lucro é libertador quando a gente entende ele na conta da precificação, mas o que vai fazer diferença mesmo, porque na técnica a gente vai desmembrar aqui o que compõe o preço, mas o que faz diferença é o caixa. O quanto você gasta dentro do mês e o quanto você entra de dinheiro dentro do mês
no seu consultório, na sua clínica, né? No hospital, enfim, o que vai mandar mesmo para você não quebrar, entender essa lógica do tempo, para você não quebrar ao longo do tempo. Às vezes a precificação está linda, amarrada, está tudo certo, as porcentagens estão corretas, mas se você não tem uma previsibilidade de caixa, ou seja, de montantes de dinheiro entrando dentro da empresa, não tem gestão, e aí a empresa acaba quebrando, assim como a clínica ou o consultório. Ou gera o que, até conversando com a Júlia Lázaro da Meet Fox, os ralos financeiros, né? Porque você às vezes está ali, de certa forma, podendo ter a oportunidade de ter se capitalizar melhor de um serviço, como você comentou, seja na clínica, no hospital, avaliar se a sua hora no plantão está fazendo sentido, avaliar se a sua hora na clínica está fazendo sentido. Então, acho que esse ponto conceitual que você traz é bem legal. E quando você fala da Apple, eu acho que cabe muito um ponto que é o médico vende um serviço, né? E eu acho que o que vai conseguir trazer com que o paciente veja o valor é a experiência, porque é incomparável, ao meu ponto de vista, a experiência que eu tenho com Android e que eu tenho com a Apple. Então, realmente, eu também sou um consumidor de produtos da Apple, porque a experiência de usabilidade, de funcionalidade, de resistência, alguns problemas a gente sabe que são fortes, e mesmo sendo problemas fortes, por exemplo, a gente acaba consumindo. Então, poxa, as telas dos telefones são um dos maiores problemas, e a bateria, né? Eu tenho um É amigo que é apaixonado, médico. né? Quem tem Apple é apaixonado pela Apple. Então, assim, como é que a gente pode se tornar um profissional da saúde Apple, né? Que as pessoas, quem tem iPhone e você tem Android, fica toda hora, troca isso, porque não é legal. Então, como é que você se torna um profissional da saúde que as pessoas, que os seus clientes falem assim de você, né? E isso valoriza o seu preço. E não estou falando só de dinheiro aqui, porque acumular riqueza é muito bom, não é ruim, né? Então, até tirar um pouco do mito principalmente para a mulher, que a gente tem essa síndrome da impostora, às vezes de não conseguir trocar por dinheiro, mas dinheiro, ele é bom, né? Dinheiro não é o que me move, mas ele conquista muitas coisas e faz gerar renda, faz gerar empregos, faz conquistar coisas, faz com que a gente fique com a cabeça e com o psicológico muito mais tranquilo. Então, a gente precisa de uma vez por todas entender que dinheiro é bom e como é que a gente faz para acumular essa riqueza para que a gente consiga conquistar muitas outras coisas. Você tocou num Falando de... ponto, Ju, que é bem importante, sabe por quê? Boa parte dos médicos não sabe lidar com essa questão do dinheiro e apresentam bastante resistência, por exemplo, em cobrar o paciente. O médico não consegue cobrar o paciente. Não sei se você já teve essa experiência, mas ao longo como você comentou, aprendo muito no podcast, conversando com vários médicos, realmente o médico tem essa dificuldade, essa síndrome do impostor aí de cobrar. Então, muitas vezes, conversa com a secretária, e nem sempre a secretária tem o melhor preparo para entregar o valor do médico. Né? Cada um tem a sua técnica, a sua programação, mas esse é um ponto que o médico tem muito desconforto, muito desconforto. Mas, Drissa, isso é cultural, né? Porque a gente vem da nossa geração aí, bom, da minha, né? E da sua também, na verdade, assim, né? Eu tenho 40 anos. Eu venho dessa construção de que dinheiro é sujo, de que quem tem dinheiro é uma pessoa mais arrogante, é uma pessoa, né? E a gente vem dessa desconstrução. Numa das aulas do Pulso, eu tentei achar uma música que falasse que dinheiro é bom e eu não achei. Todas as músicas a música clássica aí do Tim Maia que fala eu não quero dinheiro, eu só quero amar, e eu brinco com ela que eu falo eu quero dinheiro e quero amor sincero. Eu quero os dois, porque é possível, não é uma dicotomia. É possível ter os dois e estar tranquilo com isso. Mas é uma desconstrução. A gente vem de famílias endividadas, onde o endividamento era a forma de construir patrimônio, onde a gente vê os nossos pais financiando casas, carros, geladeiras, fogões, né? Tudo era muito parcelado. Então, eu acho que essa desconstrução do mindset faz sentido para que os profissionais, de uma maneira geral, não só os médicos, a gente entenda que gerar riqueza não é um problema, e sim é uma solução para você continuar trabalhando. Então, é necessário que a gente mude também isso, que a gente possa começar a falar de dinheiros, que tudo bem
eu cobrar por um serviço, se eu estou entregando um serviço muito equivalente àquele valor que está pagando. Então, eu gosto quando eu vou num médico e ele entende que aquele valor e a consulta dele é R$ 500, é R$ 1.000, e é diferente de outros, porque a entrega, a valorização da Apple, a experiência que ele me traz é muito grande. Então, assim, eu vou num médico de convênio médico, muitas vezes eu sou atendida, não desmerecendo os profissionais aqui todos que estão nessa classe, mas muitas vezes, para poder ganhar o que é necessário para ele manter a vida, ele precisa atender muito rápido. E aí a experiência não é entregue daquela maneira como os pacientes gostariam de atender. Mas também porque o valor que eles estão pagando, né, o preço que eles estão pagando, também não compete àquela experiência. Então, e aí você não consegue qualificar o seu trabalho. Então, para falar de valorização, a gente precisa entender que precisa qualificar o serviço, ou o produto, a entrega, e entender que dinheiro é bom e que ele faz movimentar as coisas de uma forma positiva para que você possa movimentar a economia, contratando pessoas, que o seu cliente também tenha essa experiência maravilhosa e possa propagar. Você falou, nossa, eu fui no médico, ele é caro, mas vale muito a pena. Você não ouviu falar disso? Muito, né? Nossa, vê se você consegue reembolso do seu plano, vê se você consegue alguma forma, porque aquele médico é o que vai te atender. Eu tive uma experiência com a classe médica no meu parto, né, quando eu engravidei do Dante, que eu queria um parto humanizado. O cenário humanizado no Brasil, ele ainda é muito restrito, não é acessível, né, porque como são pouquíssimos profissionais que executam, que fazem a humanização, o parto humanizado, mesmo em área hospitalar, né, o Dante não foi domiciliar, foi hospitalar, mas ainda é muito restrito. Então, esses profissionais são muito caros, porque é oferta e demanda, né? Então, é super valorizado o trabalho deles, porque a experiência é muito valorizada. A minha médica, desde que eu entrei no hospital, ela chegou lá meia hora depois, e ela esteve no trabalho de parto o tempo inteiro. Eu paguei por isso. Mas os profissionais que não estão nessa categoria de humanização, eles cobram mais barato, e alguns, às vezes, é o próprio plantonista do hospital, mas a entrega não é essa, né? O médico só aparece, eu não sei se quem está ouvindo aqui, se foi mãe, já passou por um trabalho de parto com a esposa aqui, mas o trabalho de parto, você começa, eles contam as dilatações, você começa com um dedo de dilatação, que fala até os 10 dedos de dilatação, e o médico, normalmente, o que vai fazer o seu parto, né, ele só aparece quando você está lá no 8º dedo de dilatação que eles contam. Então, essa é a entrega, né, do serviço, e aí você pode pagar ou não por isso, mas essa é a experiência, e às vezes muitas pessoas não conhecem qual é o tipo de serviço para contratar e quanto vale aquilo, e é caro, né, Ju, e aí se torna caro. Olha um ponto que você colocou que é bem interessante. Você pode ter o procedimento com profissionais do mesmo gabarito técnico e que vão resolver o seu problema tecnicamente, talvez com zero diferença, porque os dois terem know-how. Mas aí começa a sensibilidade para entrar no tema de construção de preço. É o valor agregado e a experiência que você vive. Então, os dois vão entrar no momento, vamos supor ali, de procedimento, fazer da mesma forma, porque são bons tanto quanto. Porém, o outro consegue colocar o conceito de olhar com a empatia e trazer toda essa construção de experiência positiva que torna o que você acabou de falar. Você precisa ter filho com esse médico. Seu parto precisa ser com esse médico. E aí, quando me falam da humanização, quando alguém está grávido e fala, eu quero um médico da humanização, eu falo, tem que ser com essa médica ou com esse médico que eu já conheço, porque eu sei que ele vai te atender desse jeito. Ah, mas caro. Eu falo, começa a fazer a prestação desde o primeiro mês de gestação, que você vai conseguir pagar lá, faz uma vaquinha aí na família, porque realmente a experiência vai valer a pena, vai fazer com que você não tenha traumas futuros, né? E às vezes a gente não consegue enxergar esse valor desde que outras pessoas também, que é a prova social aqui, né? Que outras pessoas que já passaram por aquela experiência, por aquele consultório, por aquele médico, que vão propagar. Mas vamos falar da parte técnica de como que a gente chega nessa conta maravilhosa que é da precificação. Quando a gente entende todos os números que estão lá no nosso negócio, que as coisas começam a clarear a cabeça, né? Porque médico não precisa ser administrador de empresas para gostar de números, né? Então, e aí entendam aqui, pessoal,
quando eu falo, nas minhas aulas, muito eu falo isso, né? Administração, tem muita gente que fala assim, Ju, eu não sou de exatas, não vou conseguir entender isso, porque eu sou de humanas. Então, vou falar uma coisa para vocês, que contabilidade, administração, né? Todas essas disciplinas, elas são de humanas também. Então, podem nos incluir aí, que a gente não é de exatas, eu não sou de exatas. Eu vou falar de administração agora. Como você vai administrar o seu negócio em relação à precificação. Não vou falar de matemática, não estou falando de engenharia, aqui a gente está falando de humanas, então da humanização, porque você vai trazer a técnica da precificação para poder atender pessoas. A técnica da precificação, ela tem que compor custos e despesas, tá? E é importante que a gente entenda essa diferença. Quem estudou administração aí, a gente estuda despesas fixas e variáveis e custos fixos e variáveis, mas eu não vou entrar nesse lugar, porque eu acho que daí complica, tá? Então, descomplicando, eu chamo uma técnica de 5 gavetas para a gente poder fazer a precificação. E a precificação das 5 gavetas são as gavetas de despesas administrativas, que eu chamo, e essas são as despesas fixas, mas elas também podem ter algumas que variam ali dentro, então por isso que eu junto tudo e coloco despesas administrativas. E quais são essas despesas? Elas são o aluguel que você paga da clínica, a luz, a internet, a recepcionista, a secretária, a limpeza que você contrata, a segurança. Então, isso tudo que você tem que pagar sem atender um cliente ou um paciente. Então, imagina que não entrou nenhum paciente na sua clínica e você tem que pagar aquilo. Comprei uma planta, é uma despesa administrativa. Comprei um sofá, é uma despesa administrativa. Um bloquinho para eu poder fazer a prescrição da receita, é uma despesa administrativa. A segunda gaveta é o custo direto, e aqui também não vou dividi-lo, vou colocar tudo que você gasta para os seus procedimentos. Então, algodão, agulha, os descartáveis de um modo geral, tudo, a parte, aquele papel da maca, tudo isso faz parte da entrega do seu serviço e do seu produto, que é usado durante o serviço, a execução do serviço do produto. Então, a gente chama aqui de custo direto, tá? E aí tem mais 3 gavetas, que são as despesas comerciais, que são aquelas que a gente tramita essencialmente na venda. Então, o cliente passou um cartão de crédito, aquela taxa do cartão é uma despesa comercial. A comissão de venda, caso você tenha uma comissão por parte da secretária, não sei como é que funciona isso, às vezes, no consultório médico. Isso também entra como uma despesa comercial. Impostos, que mesmo sendo profissional liberal e emitindo uma nota fiscal pelo CPF, um recibo, né, você não é livre de tributos, então tem que pagar os tributos e as taxas, aí então os impostos que estão atrelados à receita, e não é IPTU, ele é imposto também, mas ele entra lá na despesa administrativa, tá? Eu não vou chamar ele de imposto aqui proveniente de receita, até para a gente poder fazer essa relação de quanto que a gente está pagando em cada vez que a gente emite uma nota ou emite um recibo. E a quinta gaveta é o lucro, tá bom? E para profissional liberal, né, seria, para profissional liberal, um pouquinho diferente da gente falar de uma condição de clínica. Por quê? Profissional liberal é só ele, né? Então, ele vai ter uma retirada de lucro mensal, né, que provém de todas as receitas e tirando todos esses gastos que eu coloquei aí, que se ele tiver que pagar para uma clínica, por exemplo, ele vai lá numa clínica, ele tem que alugar uma sala. Então, ele vai colocar tudo isso na gaveta dele e no final do mês ele vai computar esse resultado e ele vai tirar uma retirada de lucro, tá? Quando a gente fala de clínica, hospital, de empresas, né, mesmo, que já estão montadas com CNPJ, né, e não atreladas só ao CPF, quando eu falo de lucro, o lucro para a clínica ele é diferente dessa computação de um profissional liberal, porque o lucro ele precisa ser apurado durante um período. Então, ele é apurado durante os 12 meses do ano, de janeiro a dezembro, e no final do ano, se você teve um resultado positivo, você pode tirar parte desse lucro, se você é sozinho, né, sua empresa, eu não aconselho tirar tudo, porque a empresa precisa continuar vivendo, e se você tem sócios, você vai fazer a divisão de acordo com o cap table, que a gente chama, né, de acordo com cada porcentagem que cada sócio tenha, mas também sugiro não tirar tudo, reservar uma parte para fazer essa distribuição de lucro.
Mas, Ju, eu retiro todo mês e eu chamo de retirada de lucro. Então, se você tem uma clínica e todos os sócios retiram, você pode chamar como retirada de lucro isso, mas isso não é retirada de lucro. Isso é um prolabore mensal que você está recebendo por fazer parte daquela empresa e por executar os serviços que você executa na empresa. Pode chamar de retirada de lucro contabilmente, porque lá na contabilidade a contabilidade vai classificar desse jeito, mas você está retirando um prolabore mensal. E é importante que, se for uma clínica, um hospital, uma coisa maior, você tenha um valor pré-definido mensal e não seja variável, porque realmente você tem uma remuneração por ser sócio daquela empresa e está recebendo pela execução do serviço que você está fazendo. E se tem um CNPJ, você pode até registrar como prolabore mesmo, né? E aí muitas empresas fazem essa gestão, às vezes, de pagar o prolabore menor, porque como a receita já é tributada, pode pagar um prolabore menor e fazer a complementação como retirada de lucro. Mas não é prolabore, vou voltar aqui. Então, fechadas 5 gavetas, a gente consegue precificar, porque cada uma vai ter uma porcentagem, tá bom? Tudo bem até aqui, Dri? Tudo tranquilo, até aqui eu sei que nós vamos cada vez mais simplificando, mas já fica mais fácil, né? Você tem que pensar nas Já gavetas fica mais fácil. administrativas, que são os seus custos ali que você tem com mantendo o seu local de atendimento, seja clínica, consultório, ou também se você atende só em plantão, você também tem que fazer uma contabilização do seu gasto de estacionamento, quanto ao gasto de gasolina, essa seria a sua despesa administrativa, né? Então, acho que as gavetas elas estão ficando claras. Isso. Dentro do custo direto estão suas horas, porque você é o profissional que está executando aquele serviço, tá? E aí, ai, Ju, como é que eu calculo minhas horas? Às vezes tem muita dificuldade nisso porque a gente não tem um valor padrão. Então, o que precisa nessa condução de hora a gente fazer esse cálculo, tá? Primeiro você precisa definir qual é o valor que você teria que contratar alguém para executar esse serviço no seu lugar, para a gente poder trazer a nossa conta para a nossa Legal. hora, tá? Então, como a Aí gente você não já consegue começa precificar... a construir uma cabeça de empresário, né? Então, vamos supor, Isso, se eu tenho uma clínica, um consultório, que se eu penso em ampliar o meu trabalho, eu já começo a pensar, olha, Ju, o insight que você traz aqui. Eu, médico, pensar o seguinte, bom, eu vou crescer, quero crescer meu consultório. Qual é o preço da minha hora? Quanto um profissional vai me cobrar? Aí você começa a ter esse parâmetro e amplifica o seu pensamento de empreendedor, literalmente. E aí você começa a entender o preço da sua hora e até pensar no aumento de posto, de cadeira, de especialidade, exato. enfim, legal. Porque a gente não é infinito, né? Então, pode ser que a gente... E aí a clínica vai parar de atender se eu quiser tirar férias, por exemplo. Né? Então, seria muito legal quando a gente pensa nessa substituição, mas de uma forma que a conta feche. Porque se a gente fizer uma precificação e não contar com isso, o que vai acontecer? Preciso tirar férias, preciso ir num congresso, preciso fazer alguma coisa e não gostaria que meus pacientes da clínica não ficassem sem atendimento nesse mês. Então, para poder ter um profissional ali que atenda, eu preciso fazer essa conta com aquele profissional que eu gostaria de trazer ele para o meu time, para ele continuar atendendo e a clínica não parar de ter receita. Então, sou um profissional da área médica e sou uma ginecologista, por exemplo, e eu gostaria de começar a agregar outras ginecologistas aqui. Quanto custaria eu trazer uma ginecologista que tivesse a mesma qualificação e atendesse da mesma forma, né, na mesma cultura, trazer ela para cá? Ela ia custar, não sei, R$ 500 a consulta. Para a clínica, provavelmente deve ter uma negociação melhor, ela não vai cobrar o mesmo valor que ela cobraria para o paciente, até porque você vai aumentar a demanda daquele profissional, muitas vezes. Então, negociar aquele valor e vai trazer esse valor para dentro dos custos diretos. Então, toda vez que ela atender dentro da minha clínica, eu vou pagar para ela R$ 100 a consulta. Então, aí a gente já tem uma condição de, se a consulta dura 1 hora, R$ 100 é a hora. Se a consulta dura 2 horas, R$ 50 é a hora daquela profissional para a gente poder precificar, tá bom? A precificação, ela é uma fórmula matemática, né, que eu vou disponibilizar depois uma planilha já pronta, mas falando da técnica, que ela é pegar
todos os seus custos diretos, para a gente precificar um único produto, uma única consulta, um único procedimento. Você vai pegar todos os custos diretos daquele procedimento. Então, vamos supor, estou destrinchando aqui. Então, vindo das macros, agora estou vindo para o unitário, tá bom? Então, no unitário, para a gente poder precificar aquele procedimento, eu preciso colocar tudo em uma unidade. Então, para um procedimento, eu gasto de algodão, sei lá, um pacote de algodão. Aí, quanto que é algodão? Eu tenho o descartável, quanto que eu gasto nesse descartável. Eu tenho a hora do profissional que vai atender, que é X reais. Eu tenho o papel da maca que eu gasto, e aí o rolo da maca, o rolo que eu gasto do papel custa 10 reais, eu gasto, gasto 10% do rolo, ele vai ser R$1. E aí você vai colocando isso num unitário, e ele vai te dar um valor de custo direto daquele procedimento, daquele produto. E na fórmula, a gente aplica o custo direto dividido por todas, menos todas as porcentagens das outras gavetas, para que a gente possa fazer o cálculo matemático da precificação. E aí, as outras gavetas, elas são denominadas em porcentagens. E como é que a gente acha as porcentagens de despesas administrativas, de impostos, de despesas comerciais e de lucro, tá? O que é legal aqui? Quando a gente está fazendo essa macro, eu vou dar, como eu falei, eu vou dar a planilha para vocês, mas é legal que vocês façam esse exercício mesmo aí, nessa condição, para vocês entenderem como é que funciona a lógica da balança para poder precificar. As despesas administrativas, a gente vai ter que transformar ela numa porcentagem. Então, lembra que é tudo aqueles gastos que a gente tem com as coisas que a gente não vai vender, né? Que se eu não tivesse um paciente, hoje eu teria que pagar da mesma forma. Então, eu vou pegar a macro daquilo, então eu tenho que pagar no aluguel R$10 mil, eu tenho que pagar a secretária R$3.000, eu tenho que pagar insumos de escritório, X mil reais, vai pegar aquele valor todo, total, e você vai dividir pelo valor, se você já tem um histórico e já trabalha há muito tempo, então, ou seja, você já tem mapeado aí, eu gostaria que tivesse, tem muita gente que não faz, mas é necessário fazer esse mapeamento do fluxo de caixa, que eu chamo de operacional, que é tudo que aconteceu para trás, e aí você tem, nessa linha do tempo, qual foi a receita da sua clínica, do seu consultório, e qual foi as despesas administrativas que você teve no mesmo período. Você divide as despesas administrativas pela receita, ela vai te dar uma porcentagem, vai te dar uma fração, né? 0, alguma coisa. Se a despesa administrativa for menor que a receita. Então, o que é importante entender aqui? Se essa conta ela deu um erro lá na calculadora, é porque você está gastando muito mais em despesa administrativa do que realmente está entrando na sua empresa, né? No seu consultório, na sua clínica ou na sua conta. E é uma gestão, né, Ju? Você está trazendo aqui a forma de construir a técnica, né? E isso, no primeiro momento, pode causar um pouco de estranheza ou pode causar um pouco de desafio com o universo, não é o universo que o médico está ali tramitando, o profissional da saúde como um todo. Mas olha que interessante, é literalmente gestão de orçamento. Então, é entender tudo que compõe, que sai do seu bolso, né? Que você tem que, para manter o seu consultório, para daí você começar a aplicar. Porque, Ju, quando ele começa a fazer toda essa questão, traz o ponto que você falou que é bem interessante. Será que eu estou desperdiçando, estou cobrando, usando muito material e é necessário? Pode ser que sim, para o teu modelo de atendimento. Bom, então eu preciso entender que esse é o meu custo fixo. Então, a tua fórmula vai, quando for precificar, entender que 30% do custo representa o administrativo. E que ponto? É uma região que o aluguel é caro, você tem uma infraestrutura de profissionais que te auxiliam, que tem um peso maior, mas o que a Ju está trazendo aqui, pessoal, é entender quanto representa a composição. Então, de imposto, o imposto é 50% desse custo total, né, de uma maneira simples, para você entender aonde está o peso. O imposto tem uma outra discussão, que depois você precisa entender a sua classificação fiscal, porque às vezes o médico está operando como pessoa física e não necessariamente ele está sendo beneficiado pelo regime tributário, porque se ele vai para um CNPJ, ele deixa de pagar 27% do imposto de renda. Nossa, então eu ia falar disso. Né? E entra num outro contexto. A gente vai entregando aos poucos, mas o que o médico precisa entender com esse orçamento todo? Que é o que eu brinco, olha, então, sei lá, seu consultório custa X mil reais por mês.
quantas horas você trabalha? Você gostaria de atender? X horas. Divide isso pelo teu custo. Você sabe que a hora que o paciente senta na cadeira, ele te custa o valor. Não é isso? Então, aí é o custo total. Então, o paciente sentou na cadeira ali, ele custa, sei lá, 50, 100 reais, só da estrutura que você tem. Então, não adianta você querer cobrar 100 reais, 200 reais de consulta, por exemplo, porque você dá retorno. Então, sua consulta não é 200, é 100. Aí tem o imposto, aí entra no prejuízo. E, Ju, é o que você está falando, é que boa parte da gente, às vezes, a gente não faz também na nossa vida pessoal, que é a gestão dos nossos gastos, né? E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a entender por onde está vazando, né? Aonde eu estou errando na mão. Mas é muito interessante essa maneira que você coloca das gavetas e de ir olhando, porque você vai destrinchando o número. E não é tão complicado, né? Não, Basta não a gente é. É que começar a fazer. precisa fazer e precisa olhar. E aí eu acredito que é o que a gente estava falando antes do mindset, de muitas vezes não... Sabe, eu sei que a conta não está fechando, mas eu também não vou olhar porque o dinheiro está entrando, sabe? Porque você está fazendo aquela água ali, então o dinheiro entra, mas aí você gasta mais, aí você usa o cheque especial, aí você usa, vende um carro, aí faz mais uma consulta, aí você consegue... As contas vão pagando, mas no final, se você tivesse que fechar a clínica hoje ou fechar alguma coisa hoje, você sabe que você teria dívida. Tem um dado do Sebrae que fala que mais de 50% dos empreendedores, e aí eu vou colocar aqui os médicos junto, que deve ser ou ao mesmo número ou mais, não sabem se ter lucro ou prejuízo. Por quê? Porque como o dinheiro entra, que é o que eu estou falando, né? O dinheiro vai saindo e às vezes não é uma competência mesmo, às vezes administrativa, e não quer colocar essa habilidade aí dentro, né, da cabeça, aplicar, não consegue enxergar onde está os gaps, que é o que você está falando, né? Os gargalos, onde está escoando o dinheiro. Então, por que é importante a gente saber o quanto a gente tem de despesa administrativa, principalmente despesa administrativa? Porque é ela que vai tirar o seu lucro. Quando você pensa assim, putz, seria tão legal comprar um novo sofá aqui para a clínica e tal. Vai melhorar a experiência do usuário? Vai. Mas o sofá que está hoje, ele está atendendo? Ele não está rasgado? Não está nada? Talvez ele não seja o momento ideal. Então, só quando você tem esse mapa de saber o quanto você gasta, você também pode saber quando que você pode comprar. Então, assim, meus melhores momentos aqui, não sei, se você é um médico dermatologista, por exemplo, que eu imagino que deve aumentar muito a demanda no verão, né? Porque as pessoas querem cuidar mais da pele nesse momento. Então, se nesse momento onde você tem um crescimento de receita, você tem um crescimento de atendimentos, é onde você tem melhor a sua condição de despesa de dinheiro para você poder aplicar. E aí, falando até de sazonalidade, tem momentos na vida, né? Tem meses que são melhores e meses que são piores. E entender que aqueles meses que dão prejuízo, eles têm que guardar esse dinheiro para aqueles meses que vão ter... os meses que têm maior receita e tem lucro, eles têm que guardar para aqueles meses que não são tão ruins. Então, se a gente não tem uma gestão, a gente não entende onde a gente está gastando nas despesas administrativas, o que acontece? Naquele mês muito bom, a gente gasta muito bem também, porque a gente fala, nossa, é esse mês aqui que eu tenho que comprar. E não é, porque muitas vezes eu tenho que guardar, reter esse dinheiro para aquele mês que vai ser muito ruim. E perde uma oportunidade, às vezes, Ju, que você trouxe, que é bem legal, por exemplo, você pega uma médica, e sim, a gente tem sazonalidades na saúde, exatamente verão, então a gente começa a buscar mais academia, fazer atividade física, cuidar um pouco mais da aparência, da saúde como um todo, né? Essa onda do lifestyle saudável hoje está muito forte, mas olha que legal, então vamos pegar, por exemplo, outras doenças que são respiratórias, que aumentam os casos quando a gente tem aí também as estações. Outono. Exatamente. E aí, olha que legal. O médico, por exemplo, se ele vai aumentar muito a demanda dele e ele entende que, se ele entender toda essa composição que você está trazendo do custo dele e do quanto ele tem o lucro, será que nesse momento eu não posso aumentar o meu volume de atendimento? Por exemplo, eu vou trocar um atendimento de um lugar X para um lugar Y, eu vou sair de um plantão aqui, e aí eu preciso entender o que me remunera mais, e claro, o que faz mais sentido dentro do meu propósito, enfim. E aí ele faz o investimento, eu vou precisar de mais uma secretária, por exemplo, porque aí eu vou precisar ter uma logística, eu vou trabalhar um pouco mais, e 2 secretárias, uma só, sei lá. Você precisa fazer um investimento. Aí ele começa a entender, né, Ju? Que ali faz sentido ter um investimento. Ou que seja de equipamento. Eu preciso de um equipamento melhor, que dê mais autonomia para o trabalho, porque eu vou receber mais gente, eu quero gerar um fluxo.
e aí você entende se o investimento pode ser feito ou não. Porque, do contrário, você É isso. investe, às vezes não ganha até menos, trabalha mais e tem a impressão, como você comentou, que o caixa fica aberto e entrando fontes de vários locais, porque a gente não fecha as gavetas separadinhas. E aí, por exemplo, conversando com um médico também aqui no podcast, ele falou, Adriano, se a gente não souber gerenciar, chega uma hora que a gente começa a dar plantão para pagar a clínica que está dando prejuízo. Então, olha a importância do planejamento financeiro, né? Então, se eu tenho uma oportunidade, eu vou chamar um colega que, de repente, vou colocar aqui no meu consultório por um período. Eu preciso de mais uma secretária. Será que vale a pena contratar mais uma secretária? Ou o que vai te trazer de lucro vai pagar a secretária e vai te deixar uma receita ou vai empatar? Se for empatar, você só vai ter trabalho. Exato. Então, para poder mapear, precisa separar. E fazer essa separação, eu já vou continuar até a condução da precificação, mas precisa mapear, que é o que você está falando. E por mais que eu seja apaixonada por planilhas, eu acho que a planilha não é um lugar de fazer gestão. Os médicos precisam entender a classe, né, da saúde, não só os médicos, fisioterapeutas, enfim, toda a classe da saúde. A gente fala aqui muito de médico, mas a gente tem que falar de todos os outros profissionais dentistas que atendem também. Precisa de um sistema, Adri, e tem sistemas muito bons hoje e baratos, tá? Onde a gente consiga colocar na nuvem. Por quê? Porque a planilha vai dar muito trabalho. Então, assim, e o médico não vai fazer, porque nem eu gosto de fazer, quando eu pego uma gestão inteira para poder colocar numa planilha. Então, tem aí o ProDoctor, tem Conta Azul, tem QuickBooks, tem uma série de sistemas, tem de todos os tamanhos e preços, para você poder começar a imputar esses dados e esse sistema possa te dar esse mapa de resultado para você poder fazer a gestão, tá? E aí, a gente, depois, quem quiser me chamar depois, eu posso depois indicar e falar aí em relação aos sistemas que eu já utilizei. Mas precisa estar isso mapeado no sistema. Então, só estou falando aqui da técnica da condução para a gente poder trazer isso e depois precisa imputar esses dados em algum lugar para que fique mais simples. Gestão financeira deveria ser igual escovar os dentes e tomar banho, sabe? Aquela coisa que a gente tem que fazer todos os dias. E que se a gente fizer todos os dias, então olhar os números, ver o que aconteceu na conta, quanto caiu, conciliar, né, ver se aquele cliente pagou, se o cliente não pagou, se é a secretária que vai fazer, a gente consegue orientar essa parte aí de rotina financeira, mas tem que ser todo dia, porque senão o prato cai. E aí, quando você vai fazer, não dá para fazer no final do mês, eu vou pegar esses dados aqui que a Ju está falando, eu vou ver aqui aluguel. Não dá, gente. Isso fica humanamente impossível quando você tem muita operação, né? Quando você tem um alto volume. Então, tem cliente entrando todo dia, tem coisa pagando todo dia. Então, precisa cortar o salaminho lá, né? E comer ele bem fininho. Não dá para comer o salame de uma vez, morder uma lasca, que isso não vai ficar legal. No final, vai ficar indigesto. Então, a gestão financeira, ela é diária. Mas só para a gente fechar o quadro de precificação, que a gente abriu uns pop-ups aqui, a despesa administrativa ela é uma porcentagem da receita. Então, precisa ter essa relação de balança. E entende que se a receita crescer, se você tem uma despesa administrativa, vou dar valor aqui de exemplo, de R$20 mil por mês na sua clínica, e você tem uma receita de R$100 mil, ela é 20% da sua receita. Então, ou seja, tudo que entrar de dinheiro na receita, 20% você vai ter que pagar. Se você tiver uma receita de R$40 mil e a sua despesa administrativa não vai mudar, porque o aluguel, a secretária, tudo isso é um valor mais ou menos fixo, né? Por exemplo, a luz, ela pode variar, mas ela fica ali dentro da despesa administrativa. É R$20 mil, se você teve uma receita de 40, a sua despesa administrativa está em 50%. Então, repara que ela pode, às vezes, estar comendo as suas despesas, os seus custos diretos, as suas despesas e o seu lucro. Então, entende que é uma balança. Quanto mais você aumentar a receita e manter a despesa administrativa numa linha que ela não tenha que crescer muitas vezes, né, que ela consiga crescer, que esse é até a forma de gestão até de startup, né, que ela consegue ter um crescimento exponencial e deixar a despesa administrativa linear. Mas falando de consultório e trazendo para o nosso momento, provavelmente se você tivesse que aumentar a sua receita, dobrar a sua receita, você tem que ter outra clínica, então sua despesa administrativa ela dobra igual a receita.
Isso não tem problema, desde que você entenda que você consegue gerar essa relação de balança e consegue ter lucro. Então, se você está nessa relação de R$100 mil para R$20 mil de despesa administrativa e os outros custos, os impostos, todos eles cabem nos outros 80%, você está ok. Se você tem uma receita de R$40 mil e a sua despesa administrativa é 20 e as outras porcentagens não compõem, o que você precisa fazer? Ou gastar menos despesa administrativa, cortar custos, ou aumentar a receita. Entenda que essa relação ela é flexível de acordo com o que você vai vendendo mais. Na gaveta do custo direto, que a gente já tinha falado, que ela é o valor unitário de cada coisa, as despesas comerciais, que se você passa o cartão de crédito toda vez que alguém vai na sua clínica, essa porcentagem é a porcentagem da máquina do cartão, não tem muita negociação, né? Você pode contratar serviços diferentes, mas sempre vai ter uma porcentagem. O imposto, que é o que o Dri falou, então é importante se fazer essa gestão, porque uma vez que você é um profissional, mesmo que seja um profissional liberal, você vai emitir recibo, você muitas vezes não emite nota fiscal, você emite o recibo. Mas isso para a Receita Federal, ela é tributado, porque se você emitir o recibo para um cliente e ele vai declarar no imposto de renda dele, ou ele vai colocar como reembolso para o plano de saúde, isso é notificado para a Receita e você paga o imposto daquilo. Então, trazendo empreendedorismo aqui, se você é um profissional liberal, eu indico a ter um CNPJ e fazer o CPF mesmo, né, no profissional liberal, e emitir a nota fiscal e não um recibo. Porque fica tudo controlado dentro do site da prefeitura, né, e linkado com a Receita, do que ficar emitindo só os recibos, tá? E aí, falando aqui de gestão, e aí tem muitos profissionais que não emitem recibo, e aí eles recebem essa quantia e não declaram, tá? Eu não estou falando de ética aqui, não vou entrar na parte ética da coisa, mas se você for fazer essa gestão diferenciada, né, de quando você não emite a nota, não emite o recibo, se o seu cliente declarar, é importante que você saiba que você tem que emitir aquela nota e aquela receita para você poder estar em compliance, que a gente fala, né? Tudo regularizado de um lado e tudo regularizado do outro, tá bom? E fazer esse estudo que o Adriano falou, que será que eu estou pagando 27% aqui? Se eu tiver um CNPJ, será que eu não consigo reduzir a minha carga tributária para 15%, para 6%? Né? Onde que eu me enquadro em cada lista ali? Será que eu consigo fazer, né, estar no Simples Nacional aqui e consigo pagar menos imposto? E isso é legal, tá? Isso não é ilegal, né? Está na Constituição de que a gente é permitido, cabe ao indivíduo, né, pagar o menor imposto possível, tá? Então, por isso que precisa fazer esse mapeamento. E a última porcentagem que você vai incluir na sua precificação é o lucro. E aí lembra que eu falei que o lucro não é o lucro que você retira, é o lucro porque o seu prolabore deveria estar dentro de onde? Das despesas administrativas, porque você é remunerado como se você fosse, né, sócio daquela empresa, ou dono da clínica, ou prestador de serviço da clínica. O lucro você vai deixar ele numa porcentagem e conforme vai vendendo as suas consultas, os seus procedimentos, você vai acumulando aquela porcentagem para que no final do período você consiga retirar aquele valor maior. Espero que tenha ficado claro, para a gente poder compor a precificação. Depois de saber de todas essas porcentagens, a gente vai aplicar uma fórmula e ele vai dar um preço. Que valor é esse que ele vai dar? Ele vai dar um número de falar, você tem que vender esse procedimento específico que você está precificando a R$500. Se você vender menos que R$500, você está comendo a porcentagem que você definiu para lucro, você está comendo, não vai conseguir pagar o imposto. Mas, Ju, eu tenho que vender R$500? Não, lembra que a gente falou de valorização lá? A planilha ela vai te dar um valor mínimo para você vender, compondo todas essas porcentagens, ou seja, a empresa se pagando e você tendo resultado, mas você pode vender pelo seu know-how, pela sua experiência, por tudo que você vai agregar, a R$1.000, por exemplo, a consulta. E isso faz o quê? Quando você vende a R$1.000, o seu lucro vai aumentar lá de 20% para X%, aí colocando na planilha, a gente vai entender essa proporção, né? Que ele não dobra, muitas vezes triplica, se você coloca, e quando você diminui também, se você vender um procedimento que era para vender a R$500 e você vai vender a R$400, a sua margem de lucro também, ela vai ser diminuída proporcionalmente. Tudo bem até aqui? É muito estratégico porque você pensa o seguinte,
Isso dá condição para o médico, se ele quer, de alguma forma, por exemplo, lá tem um paciente que sempre passou comigo e, sei lá, ele está passando por uma situação e eu quero conceder um desconto para ele, por acaso. O médico vai entender que até um valor X é custo. Então, se ele cobrar R$ 200, que é o custo, ele não está tendo nenhum lucro. Tudo bem, então ele pode até cobrar. Ou se ele fizer de graça para o paciente, ele precisa entender que ele está pagando R$ 200 para aquele paciente, para atender aquele paciente. Ele não está atendendo de graça. Porque tem toda a questão como você comentou, da hora do profissional e da infra que ele utiliza. E isso também dá um ponto para o médico pensar na precificação, porque tudo é estratégia. Atender pelo convênio por um volume de pacientes, por um tempo, é uma estratégia para você ganhar massa crítica, montar a sua carteira, tudo é estratégia. Mas eu posso pensar e falar, Jô, sabe o que eu vou fazer? Eu vou investir um pouco mais em marketing, por exemplo, na divulgação da minha clínica, e vou cobrar um preço um pouco mais acessível, e vou aumentar o volume de consultas, por exemplo. Para que o médico tenha a opção de fazer isso, ele precisa conhecer as 5 gavetas. Se ele não conhecer as 5 gavetas, ele não vai conseguir fazer isso. Ele precisa. E você falou uma coisa importante. Então, assim, ele pode vender no ponto de equilíbrio, que a gente chama, que é quando a gente zera o lucro, mas ele precisa entender que quando ele zera o lucro, as outras coisas estão se pagando. E aí, por exemplo, se o lucro dele for 20%, ele sabe que ele pode dar desconto de até 20%. Se ele dá um desconto de 30%, se ele dá um desconto de 40%, ele está tirando das outras gavetas, ou seja, os outros aí ele vai atender um outro cliente depois, na sequência, que ele consegue fazer o preço cheio. Aquele cliente, ele está repondo o valor, ele também está no ponto de equilíbrio. Ele pode até achar, estou vendendo com lucro. Não, ele está no ponto de equilíbrio porque ele está pagando aquele outro paciente que ele vendeu. Então, fazer esse mapeamento, ele consegue até entender assim, ó, a cada X clientes que eu atendo no preço cheio, quantos eu consigo dar de graça? Quantos que eu vou conseguir dar de forma gratuita a consulta, se ele tiver que dar, ou se ele tiver que atender, né? Se for essa proposta aí do médico, tá? De atendimento, do médico, do profissional de saúde, né? Legal. Vai trazendo uma construção, né? Claro que você está associado ao podcast, né, Anamnese, então nós vamos fazer outros aqui, mas essa base de introdução, simplificando, mas colocando os conceitos que são importantes. Não dá para simplificar, falar, não, pega a nota de uma folha e divide por 2, não é isso. É o que você falou, você precisa você precisa fazer uma interpretação, né? A contabilidade é interpretação. Você tem que interpretar onde você vai alocar as contas, o que elas representam. E isso é um tema que pode assustar um pouco o médico nesse nosso bate-papo. Mas é importante começar nas 5 gavetas. Como você comentou, acho que um ponto que é assim, Ju, por exemplo, é muito chato fazer isso, né? Então, por exemplo, eu tenho a formação na área de negócios, vivo isso, mas se falar, eu tenho que fazer o fechamento financeiro, por isso que eu não trabalho no financeiro das empresas, né? Eu trabalho na área comercial. Se eu tivesse que fazer o fechamento, é um negócio chato. Eu não gosto, não. Claro, tem a leitura do DRE, a gente tem a leitura de um balanço, a gente tem a leitura de um plano de negócio, de um P&L, a gente tem a leitura. Mas um ponto-chave que você colocou é não acumular. Porque se acumula, você faz rápido, faz com pressa, e aí corre o risco de ter o ralo financeiro que a Júlia tanto fala, que você começa a pagar errado porque você classificou errado, que se você acumula, e se você atende convênio, atende privado, aí a secretária se enrola porque não mandou as guias por convênio para também ser reembolsado, e aí tem uma série de coisas que começam a embolar na gestão do seu negócio. Exato. Então, tudo tem uma ligação. E aí, é o que a Ju falou, se você trouxe o equilíbrio ali dos R$500, você entendeu tudo, posso cobrar 500, aí vem o teu know-how, aí vem toda a parte da experiência, o que a gente fala muito aqui no podcast do valor gerado que o profissional consegue colocar, de se posicionar no mercado de uma forma que o paciente entenda qual é a construção que ele tem. Então, acho que tudo isso traz um comportamento, né? A gente precisa adotar um comportamento financeiro diferente. Como Exato. você comentou, se não for já tem você, até
Desculpa, tem até educação financeira em algumas escolas que estão começando, graças a Deus. Então, a gente começa a mudar o comportamento desde cedo, né? Criar um comportamento. E se não for você que vai fazer, como você falou, né? Para muitas pessoas tem dado essa atividade como chata. E eu adoro, por exemplo, né? Mas é porque é a minha habilidade, minha maior habilidade aí de conseguir enxergar os números, até porque eu gosto de ver, entender o que não está legal, onde eu tenho que melhorar, né? Para poder dar aquele tiro de sniper e saber onde exatamente onde eu tenho que atuar. E se não for você que vai fazer, é importante que tenha essa figura dentro da sua empresa, da sua sociedade, ou dentro do seu consultório, se é a sua secretária que vai fazer essa imputação de dados para você poder fazer essa leitura depois, que essa pessoa ela tenha a habilidade de conseguir ter organização financeira. E muitas vezes é importante, talvez ela não possa não ter muita habilidade com os números, mas se ela tiver organização dos dados, de como imputar esses dados, você já consegue fazer uma boa gestão. E para finalizar, Adri, que a gente falou de precificação, a precificação não vale de nada se a gente não tiver uma meta de venda atrelada a ela. Por quê? Eu posso precificar um copo de água, né? Eu vou vender água, vou vender uma garrafa de água. Precifiquei, tá lindo ali, sabe? Minha água vai custar R$20, tá dentro, meus despesas administrativas estão dentro, meus lucros estão dentro, tá tudo lindo. Mas se eu vender uma água no mês, eu não pago o montante das minhas despesas administrativas, eu não tenho lucro. Então, é importante que você tenha aí também, nessa gestão, nessa estratégia, fiz a precificação, sei lá que meu procedimento vai custar R$500. Quantos procedimentos de R$500 eu preciso vender dentro do mês para essa conta fechar? Para que eu pague as despesas administrativas, eu tenha o lucro lá com 20%, e eu entender que para poder entender o ponto de equilíbrio, não do seu produto único, mas entender o ponto de equilíbrio do seu mês. Quantas eu tenho que vender para poder empatar e quantas eu tenho que vender, quantos procedimentos eu tenho que atender ou vender para poder fechar a conta com o resultado. Porque daí você vai conseguir buscar isso. Então, se eu estiver atendendo, se eu estiver atendendo 50 procedimentos no mês, a conta fecha. E aí você vai mapear isso, vai dividir isso pelos dias. Então, se eu fechar, vou fazer uma conta básica aqui, eu atendo só 10 dias, eu tenho que fazer 5 atendimentos por dia. Se eu atender 5 atendimentos por dia, minha conta está fechando. Então, para você também ir se programando no corte do salaminho aí que eu falei, saber as suas metas diárias para fechar o mês. Quando a gente traz isso para o dia, fica muito mais fácil também saber que se eu fiz um consultório, se eu fiz um atendimento hoje, eu fiz 1 e a minha meta era 5, amanhã eu tenho que fazer 9, porque senão a conta não tá fechando. Tá? Então, a meta de venda aí está muito claro, ter claro esses números que você gostaria de ter, né? Que é o que você falou, quanto de dinheiro você gostaria de ter no final do mês? Quanto de dinheiro, quantas vendas é necessário se fazer daquele mês para você ter esse resultado? Atrelar isso a uma meta e deixar isso claro para você conseguir seguir. De maneira muito simples, você colocou aqui, o médico às vezes fala, não sei falar de vendas, não gosto de vendas, não. Você precisa ter uma meta. O seu objetivo é exatamente para saber, da minha estrutura de atendimento, quantas consultas eu preciso atender para pagar, para a minha retirada, que eu defini quantas consultas eu preciso fazer durante o mês para poder ter essa renda. Isso é extremamente importante que você colocou, Ju. Ju, a gente vai aqui, né, caminhando para o final dessa nossa primeira conversa, que nós vamos ter outras, e eu já vou deixar um desafio. A Ju, a gente conversou um pouquinho antes de começar o podcast, e a Ju vai construir uma planilha que vai ser uma base para que os médicos possam baixar essa planilha e fazer ou colocar os dados, como a Ju comentou, é interessante usar plataformas autônomas até para que você não tenha que ficar construindo ou manipulando uma planilha de Excel. Se você tem habilidade, ótimo, perfeito, mas se você, de repente, depende de uma mão de obra e você quer simplificar, vale a pena. Mas eu já vou fazer um desafio que nada combinado dá certo. Então, a Ju vai fazer essa planilha, nós vamos gravar um podcast, nós vamos convidar um médico para preencher essa planilha, vamos fazer o podcast com essa planilha e depois a Ju vai disponibilizar para quem quiser baixar e a gente coloca lá os sites que a gente pode encontrar essas ferramentas. Combinado, Ju?
Combinado. Gravando, né? Não tem como não ficar combinado. Tá combinado. Mas quem quiser trocar comigo aqui, eu queria falar das minhas redes. Quem quiser tirar dúvidas, tá, gente? Totalmente disponível. Meu Instagram é Ju Lopes Juliana, tudo junto, e o meu LinkedIn é Juliana Lopes. E eu sou CFO da Escuta, acho que fica fácil até de linkar lá e de achar, tá bom? Completamente à disposição aí, eu entendo que a área médica, e quem está muito na tecnologia também, né, as health techs aí surgindo, e tem muito médico nessa área, eu já participei de um Startup Weekend voltado só para a área médica lá no Hospital das Clínicas, que foi excelente, eu vi muito médico falando com a linguagem de startup, isso é muito legal, porque é uma transformação. Bom, estou aí à disposição. Obrigada, gente. Adorei participar, Adri. Mas vamos lá, muito obrigada pela oportunidade. Aqui. Eu vou deixar todos as suas redes sociais no episódio, quando a gente publicar, então fica tranquila. Quem quiser encontrar a Ju, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, e fazer contato, fazer troca de experiência com a Ju está aí à disposição, super acessível. Ju, vou fazer uma pergunta para você que eu tenho feito para todo mundo que vem para esse bate-papo, né? O que a Juliana Lopes, de 2025, falaria para a Juliana Lopes de 2021? Nossa, que difícil essa pergunta, né? Porque a gente, falando até de planejamento, que eu planejo muito, né? O que eu falaria para ela? Eu ia falar... Eu acho que o que eu tenho falado, eu tenho pregado muito, né? Eu tenho tentado fazer muito walk the talk, sabe? Assim, Indri, assim, viver conforme o que a gente prega, né? Cara, seguir o que você quer fazer, sabe? Assim, e se dedicar para aquelas coisas que você quer conquistar. Não procrastinar, realmente executar. Eu acho que depois da pandemia eu tive acho que todo mundo, na verdade, a gente está vivendo um momento onde a gente quer viver muito presente, porque a morte ficou muito iminente, né? Ficou muito próxima de nós. Então, essa sensação de que a gente pode morrer, de que a gente não é infinito, né? De que a gente tem que viver. Então, acho que a Juliana de 2025 ainda conduz assim, sabe? Viva o presente da melhor maneira possível e na sua maior integridade com o que você realmente quer fazer, executar. Não deixe para depois. Tire a síndrome da impostora daí, né? O espaço e o lugar é seu, você conquistou isso e você desenvolve todas essas coisas para você, sabe? Muito bom, Ju. Agradecer mais uma vez por dividir todo o seu conhecimento. E o convite está mais do que aberto. A gente já acabou de assumir um compromisso de fazer os próximos episódios aqui. Então, agradecer a todos os ouvintes que acompanham o nosso canal e que aqui também é uma troca mútua. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.